boa tarde. Amanhã é primavera. Amanhã não, depois de amanhã. Nossa, pra mim já tava no verão, já de tanto calor. Né? Oi, Oi, sol. Tá o Lucas bonito. tá sem ponto. Eu tô, gente, hoje eu tô meio assim, ó, pelas mãos de Ismael. Se vocês perceberem que eu tô assim, ó. Já vai justificando. E eu não sei quando que isso vai resolver, viu, Mas gente? tá tudo Esse certo. ponto desse tamanho vai dar uns problemas desses. Oi, gente, hoje é quarta-feira, meinho de semana, chegou o momento preferido, que é ficar juntinho de você, sempre na tarde de quarta-feira. Assunto delicado, né, Luquinha? A pessoa não precisa se identificar hoje. Só que bora refletir um pouquinho? Para alimentar a nossa alma. Para que você fica falando da sua vida para os outros? Você não precisa satisfazer a curiosidade de ninguém. Deixe que o outro pense o que bem quiser de você. O seu silêncio é a sua verdade. E tudo nesta vida é entre você e Deus. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? São mais de 210 mortos após um forte terremoto no México e Lula vira réu nas Zelotes por corrupção passiva. Vamos abrir o coração e conversar com a gente hoje? Então anote todos os contatos e participe. Eu quero lembrar você também que tem prêmios que você pode participar dos sorteios. Então tem um óculos de sol, você vai curtir e compartilhar essa foto aqui e já vai concorrer a um presente do Instituto da Visão para você ir de casa, tá? E não acabou não, que no Instagram também tem prêmio. Aqui era no Face, no Instagram tem dois. Tem um gift card do Salão de Beleza La Vie Belle. Você vai fazer pé, mão e cabelos, também fácil demais. Você pode participar. E uma cesta Dr. VIP com vários produtos e você vai cuidar tão bem da saúde da sua boca. Então acesse @FalandoNissoBand e você participa das promoções, tá? Bora conversar bastante, abrir o coração, hoje é dia de papo cabeça. Tem gente tão insegura, que não consegue dar um passo se não pedir a opinião de alguém, seja no relacionamento, no trabalho, né? Aí a gente não sabe se é uma dependência que você cria das outras pessoas, ou se é porque dentro de você mesmo está faltando alguma coisa, ou da gente está faltando alguma coisa. Insegurança é autoestima lá embaixo, será? Olha, Solange, eu não sei, eu confesso que eu me vejo inseguro muitas vezes. Muitas vezes sim, é normal ter insegurança. Até que ponto? Até a página 1, chegou na página 2, isso já pode atrapalhar a sua vida e se tornar até uma síndrome. Ela está aqui e ela vai nos orientar, a psicóloga Patrícia Rossi. Patrícia, linda Patrícia, junto, obrigada. Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente, lindona. Obrigado pela participação. Tá lindo o seu cabelo, nossa. Obrigada. Fica à vontade aqui. A Patrícia já estava dando uma lição para a gente lá no camarim sobre a questão da insegurança. Volto a falar, você não precisa se identificar, porque às vezes a gente sabe que dá uma vergonhinha, né? A gente fica inseguro em participar. A insegurança, a gente nasce com ela é criada através da educação e da criação dos pais mesmo da gente. É da personalidade da pessoa? O que é insegurança? Então, essa é uma excelente pergunta, porque às vezes é muito comum a gente se sentir inseguro em diversas situações e a gente não sabe muito bem até que ponto isso é meu, isso é da circunstância. Enfim, é legal pensar que a insegurança ela é um estado emocional que a pessoa vivencia sentimentos de incapacidade, de dificuldade de executar algumas tarefas, algumas atividades. E a insegurança ela é construída na medida que a pessoa vivencia a vida. Então a gente passa por algumas circunstâncias e elas podem ou favorecer o desenvolvimento da nossa segurança ou favorecer o desenvolvimento da insegurança. Traumas podem desenvolver a insegurança. Com certeza. Também. Ok. Luquinha, a gente recebeu pergunta, é isso? É isso mesmo, Sol. Vamos a gente dar uma olhadinha nessa pergunta que a gente recebeu pelo WhatsApp. Aliás, uma linda que mandou pra gente, a Bruna Borges. Boa tarde. Eu queria perguntar à Patrícia quais são os principais sintomas de insegurança para que uma pessoa possa identificá-lo e também quais são as formas de tratamento mais utilizadas no dia de hoje. Obrigada. Um beijo, Patrícia. Linda mesmo, Luquinha. Excelente pergunta. E aí, Patrícia? Então, um beijo para a Bruna. É o seguinte, você perguntou os principais sintomas da ansiedade, da insegurança, né? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de sintoma, a gente está falando de problema de comportamento. Então, a insegurança, ela pode trazer algumas alterações comportamentais. Então, aceleramento do batimento cardíaco,
a pessoa ficar ruborizada, tremor, boca seca. Então, uma série de sintomas aí. E um sintoma comportamental muito comum em quadros de insegurança é a pessoa evitar situações nas quais ela se sinta insegura. Então, eu tenho medo de uma prova, eu deixo de fazer. Eu tenho dificuldade de falar em público, eu evito aí falar em público. Então, essas configurações podem ser consideradas aí os sintomas da ansiedade. E em relação ao tratamento, a gente tem que pensar assim, quanto mais eu evito uma situação, mais ela continua difícil para mim. Então tem que encarar. Isso, exatamente. A gente usa o termo até enfrentamento, exposição. Exatamente, e com ajuda, né? Com certeza. Com ajuda para equilibrar isso daí, viu, Luquinha? Bom, Solange, a gente continua conversando, então ajudando vocês de casa a abrir o coração. Muita gente conversando aqui, que às vezes fica protelando para tomar uma decisão e quando vê já passou o tempo e a pessoa perde oportunidades. Como que você em casa, de repente, pode ter a segurança para se decidir e viver essa decisão? Já a gente conversa, então, mas agora a Solange Moraes e também a Dani Lopes trazem para a gente as notícias da redação. E o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva na Operação Zelotes. Com esta decisão, o petista se tornou réu pela 7ª vez em ações penais. E a gente vai até a redação do Falando Nisso com a nossa linda repórter Daniela Lopes, que tem os detalhes. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Pois é, viu, Solange, a denúncia do Ministério Público no Distrito Federal afirma que Lula editou uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo. Quem tem as informações é o nosso repórter Jefferson Santos. A defesa de Lula afirmou que o ex-presidente jamais praticou qualquer ato ilícito e que é alvo de perseguição política. A medida provisória 471, assinada em novembro de 2009 por Lula, prorrogou os benefícios fiscais concedidos às montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A compra de medidas provisórias é investigada na Operação Zelotes, que também investiga irregularidades em processos de empresas envolvendo questões tributárias. As investigações mostram que alguns grupos de empresas também compravam medidas provisórias para conseguir incentivos fiscais. Além de Lula, Valisney também aceitou denúncia contra outras 6 pessoas. Com a decisão do juiz Valisney Oliveira, Lula passa a ser réu em 7 ações penais. Em uma delas, o ex-presidente já foi condenado em primeira instância e recorre em liberdade. Além das 7 ações, o petista também foi denunciado em outros 2 inquéritos, mas a justiça ainda não decidiu se ele vira ou não réu. Lula também é alvo de outro inquérito que ainda não foi concluído. 7 ações penais já não é o suficiente para dar no que tinha que dar? Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu não atender ao pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer para que a denúncia contra ele e integrantes do partido seja devolvida à Procuradoria-Geral da República. É isso, né, Dani? Isso mesmo, viu, Solange? Fachin entendeu que não cabe agora uma decisão sobre esse pedido, porque a questão deve ser discutida em sessão nesta quarta-feira. Agora quem tem as informações é o repórter Israel Goldenstein. Na petição, a defesa de Temer pediu que a denúncia feita na semana passada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fosse devolvida antes da decisão do plenário, que deve analisar a suspensão do caso. Para os advogados do presidente, o processo deve ficar paralisado até a decisão final sobre a validade das delações da JBS. O advogado Antônio Cláudio Maris, representante de Temer, alegou que as acusações referem-se ao pedido em que o presidente não estava no cargo. De acordo com a Constituição, o presidente da República não pode ser alvo de investigação sobre fatos que aconteceram antes de assumir a chefia do governo. Se você for prestar concurso público e tiver alguma coisa que suje o seu passado, você não pode prestar concurso público. Por que um presidente da República não pode ser
penalizado por isso também. Não, e quer dizer assim, me tornei presidente, então tudo que eu fiz no passado Não já vale, era. é. É canonizada a pessoa, né? Vira santa, Madre Teresa de Calcutá. Ai, Solange, não dá para entender esse raciocínio mesmo, né? Mostrar imagens de São Sebastião para vocês, da travessia da balsa à Ilhabela, apenas 30 minutos de espera aí, no máximo, na verdade, para o motorista em São Sebastião e também o mesmo tempo aí para quem volta de Ilhabela para São Sebastião. Dani, conversar com você agora sobre as principais rodovias aqui da região. Eu tô vendo imagens aqui da Tamoios, tudo muito tranquilo também, né? Apesar do tempo aí não tá calor, mas não está com aquele sol rachando em São Sebastião e Ilhabela, na Tamoios, excelente visibilidade para o motorista, né? Isso mesmo, Lucas. O tempo está aberto neste momento, então não tem neblina, não tem nada assim relacionado ao tempo atrapalhando o motorista. Em relação a trânsito, não tem congestionamento, nem acidente, só tem obras a partir do quilômetro 60, a partir de Paraibuna. Então, quem passar por lá vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também está bem tranquilo aqui no trecho do Vale, viu? Não temos registro nenhum de problema que atrapalhe o motorista. Nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, tudo tranquilo também. Obrigado, Dani. Boa tarde para você. Comentar sobre esses últimos dias de inverno que estão sendo marcados aí por calor e tempo seco. Já pulou primavera e foi verão, viu? Olha, a máxima é de 24 graus em Monteiro Lobato, algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. O mesmo em Arapeí, Guaratinguetá e Jacareí. Todas as cidades com máxima de 31 graus, dia bem quente. No litoral também, muita nuvem em Ubatuba e Ilhabela, máxima de 28 graus, mas sem previsão de chuva. Destacar aqui a cidade de São José, hoje a máxima de 31 graus. A chuva pode aparecer, mas olha, é muito difícil. Pequena possibilidade no domingo, máxima de 31 graus, mas aí 30% de possibilidade de chuva, algo muito difícil de acontecer mesmo. E Raquel Dodge oficializou a troca de procuradores da equipe da Lava Jato. Começou bem. Um troca-troca, né, Solange? Começou bem. Ela falou que o país não pode, não suporta mais a corrupção. Vai trocar o time que está ganhando para quê? Tiver que mexer em quem está perdendo, né? O que não está fazendo nada. Começou né, bem, moça. Mas eu acho que é só para mostrar poder, na verdade. Isso acontece muito, né? Mas olha, no próximo bloco você confere dicas do Instituto da Visão. Olha, são dicas importantes para você cuidar da saúde dos seus olhos. No próximo bloco, no quadro de Olho no Olho, eu vou falar sobre a obstrução do ducto lacrimal, né? Que é o canalzinho da lágrima na criança.